Finalmente, o ator de Rick Grimes, Andrew Lincoln, revelou como a forma detalhada que ele quer o retorno de Rick Grimes, a forma como ele quer que o personagem volta, e que faz muito sentido para os direcionamentos que o universo está indo, inclusive para aquele ponto dos zumbis serem a última grande ameaça. Faz total sentido com a fala que ele deu recente, e muito mais sobre esse futuro importante desse universo. Se você quiser saber, cola aqui nesse vídeo que é muito importante. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né? E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre o universo do Walking Dead, The Ones Who Live aí. A gente não sabe como é que vai ser essa continuação e tal, mas a cada dia tá mais se confirmando de que vai ter a continuação, né? A continuação eu tô falando de Rick Grimes, porque o ator já deixou mais do que claro um monte de vezes que quer, só que agora em mais detalhes. Já deixa esse like, é muito importante, se inscreva no canal pra você não perder nenhuma novidade, e também eu tenho que aproveitar para falar que entramos na última semana de votação do prêmio iBest, né? O maior prêmio de influenciadores aí. Última semana pra gente poder classificar para a próxima fase. E que sim, como você pode ver aqui, o ranking não vai ser mais atualizado essa semana, vai ser tudo revelado só depois do dia 7/6, que é o último dia de votação. Então, meus queridos, quem puder ajudar essa semana pra gente poder fazer essa força-tarefa muito louca aí, cola no primeiro link embaixo na descrição e deixa um voto lá. Você pode deixar um voto gratuito a cada 24 horas. Vambora! E muito bem, vamos voltar a falar de The Ones Who Live, ou melhor, o universo aí de The Walking Dead, porque, tipo, por enquanto, né, a gente não sabe se The Ones Who Live vai continuar com segunda temporada, mas a gente sabe que o Rick Grimes vai continuar de alguma forma. É o que o ator tem falado em várias entrevistas que eu já trouxe aqui no canal, é o que a atriz da Michonne também já confirmou o interesse dela, é o que o Scott Gimple, showrunner, também já confirmou o interesse, mas agora a gente tem mais detalhes sobre a forma como o ator quer que o personagem volte, e que é promissora. É um ponto assim que eu tenho falado há um tempo aqui no canal, que tomara que o universo pegue esse rumo, e parece que o ator tá mais ou menos alinhado com isso. Você pode ver aqui, né, o trecho de entrevista que ele deu pra uma página chamada Undead Walking, mas um trecho de uma bateria de diversas entrevistas que ele deu na última semana para algumas mídias lá da Inglaterra, né, que inclusive é o país dele, e sim, acabou de estrear agora, né, só agora na última semana de maio, que The Ones Who Live foi estrear na Inglaterra. Sim, um tempinho depois, por um canal lá que chama Sky, um negócio assim, e justamente por conta dessa estreia, a AMC cedeu o Andrew Lincoln, o ator do Rick, pra poder dar entrevista pra várias páginas falando sobre a série, mas é claro que boa parte dessa galera, que inclusive já assistiu a série inteira e tudo mais, boa parte aproveitou pra perguntar sobre uma possível continuação, né, porque o Andrew Lincoln tem um tempinho que ele não fala nada, tá meio sumido, tá quietinho na casa dele lá, aquela coisa toda, né, e o seguinte, eu quero começar com essa entrevista aqui, que ele deu pra uma outra página, né, créditos aí pro pessoal do TV TWD que compartilhou a entrevista, né? Você pode ver que a tradução, a entrevista tem em árabe e tudo mais, mas a língua que ele fala ali é inglês, então dá pra entender bem. No caso, né, a entrevistadora perguntou sobre uma continuação do personagem, a pergunta clássica, né? O que ele acha sobre isso? Se ele vai voltar com o personagem de novo e tudo mais. Parou, né? A gente já para aqui. Eu nunca digo nunca, é o que ele tem dito na maioria das entrevistas, então, tipo, não tá bloqueando a possibilidade do Rick voltar, é possível sim, e que tem que ser a história correta. É o primeiro ponto que ele traz aqui. Mas vamos continuar. Tem que encontrar uma razão. This was the one that, Denai and Scott Gimple, our showrunner, both said, I think it deserves to be told. If there's a Essa agora, né, de The Ones Who Live, foi uma das histórias que eles analisaram, ele, a Dana Gurira e o showrunner, de que era uma história que merecia ser contada. E aí ele menciona um ponto que ele já mencionou em outras entrevistas sobre reunião com outros personagens, que o ator já deixou muito claro que ele quer ver o Rick se reunindo com os outros. E traz isso como possibilidade aqui, ó. It deserves to be told. If there's a reason, if there's a reunion, if there are other characters in the universe that se tiver uma razão pra ter um encontro com a reunião, né, com outros personagens desse universo, tipo, se tiver uma razão assim, mostrando as sugestões dele. Se tiver uma história que for forte o suficiente e tudo mais, se tiver alguma coisa assim, ele quer voltar sim.
Ó, se tiver algum lugar também que a gente não viu o Rick ainda, isso pode ser bom, pode ser importante, a gente sabe muito bem que tem um lugar que a gente não viu o Rick ainda, Commonwealth, né? A gente não viu o Rick na situação dessa nova comunidade de 50 mil pessoas, a gente não viu ele com esse grupo, a influência dele, a conexão com os arcos do final de The Walking Dead, nada disso. E assim, nessa resposta dele aqui, ele sugere muito parte do que é a vontade dele, o que poderia ser a sugestão do que ele queria, né? Reunião com personagens, tipo, ou seja, se o Scott Gimple chegar com uma proposta pra ele de fazer uma continuação pro Rick reencontrando com os personagens, é isso que ele quer. E assim, a tendência é essa do universo, né? Mas assim, essa aqui foi só a entrevista preliminar pra esta outra página. A parte mais interessante mesmo foi pra essa outra página, que é o Undead Walking. É uma outra página famosa, né? Que eu acho que a dona mesmo é da Europa e tudo mais, mas o seguinte, de início eles tiveram meio que uma conversa, né? Umas questões sobre como é que eles chegaram nessa ideia de The Ones Who Live, aquelas questões clássicas pré-série mesmo, como é que eles chegaram na ideia, que a gente já falou muito sobre isso, mas depois chegou num ponto sobre continuação, logo no meio da entrevista mesmo. Ela fala sobre os locais de filmagem, que foi diferente, que ele sempre filmou em Atlanta, dessa vez foi em New Jersey. Na sequência ela fala sobre essa questão de mudanças de locais e também fala sobre a questão de como é que essa história pode continuar a ser contada. E é aí que chega a grande questão. Olha o que o ator fala sobre isso, a gente vai traduzir certinho, ó. Ó, eu penso... If there were another opportunity to tell this story, se tiver uma outra oportunidade de contar essa história, eu gosto da ideia. Se tiver uma oportunidade de continuar a contar essa história, de trazer mais disso, eu gostaria de voltar ao básico, a ideia original de The Walking Dead. E aí vem eles. You know, really sort of cranking up. This was much. The story that we're trying to tell is a much more epic love story. It's a bigger. Ó, aqui ele ressalta que essa história dessa vez, de The Ones Who Live, que é sobre a série que eles estão falando, é bem mais uma história de amor épico, é isso, o foco era esse. Só que assim, a ideia que ele vai trazendo na sequência é que a sequência ele não quer que seja uma história de amor épico. Ele quer algo mais relacionado ao início e ele cita algumas palavras a mais. But what I would like to do is, if I was to direct it or something. O que eu gostaria de fazer? Remember the scene when he lights the match going down the stairs when he's in the hospital when Rick wakes. Ó, lembra a cena quando o Rick pega e usa ali o fósforo pra poder descer as escadas no escuro e tudo mais? Essa pegada de terror, né? And it's terrifying and it's dark and all he has is that match and it keeps going. Foi dark, foi terrível. He's hearing these noises and he's very disoriented. Escutando I barulhos. want to bring it back to that, to sort of pare it right down. To bring it back to the very simplistic survival horror that it essentially always. Isso aqui é muito importante que ele falou. Quero voltar pro simples survival horror, ou seja, pro horror de sobrevivência. Ele quer uma continuação de história do Rick voltar pro ponto de terror, aquela pegada sinistra de The Walking Dead do início. Ou seja, ele quer mais daquele ponto do zumbi sendo uma ameaça, do zumbi sendo algo sinistro. A cena que ele fala do Rick no escuro ali com o fósforo e os barulhos e tudo mais, ele quer uma pegada dessa e não uma história de amor igual foi, porque isso aí já tá resolvido. Em resumo, ele quer bem mais dos zumbis. Em resumo, ele quer bem mais essa proposta inicial de The Walking Dead. E isso choca muito com o que a gente tem falado, com as ideias que o próprio universo tem trazido, que é dos zumbis voltarem a ser a ameaça principal. Nos próprios vídeos que eu tenho dito aqui, o mais perfeito que eu tenho dito sobre vilões finais para esse universo seriam os próprios zumbis. Principalmente pelo ponto de que na série do Daryl, a gente tem os super zumbis. Esses zumbis aí que estão tunados, que tem o soro que colocou neles e tudo mais. Isso pode perder o controle. Na segunda temporada a gente vai ver muito mais disso, inclusive. E a única forma dos zumbis voltarem a ser uma ameaça é se eles colocarem essas questões, aparecerem mais variantes e aparecerem uns tipos de variantes que o ser humano tá causando, igual a mulher que é vilã dessa série do Daryl. O soro ali e o zumbi vira um inimigo mesmo. Esse seria o grande ponto que traria esse lado que o Andrew Lincoln quer ver, pra poder trazer mais do Rick. E olha que ponto importante que ele cita aqui depois, sobre como os personagens devem se comportar e a história. Heroic characters, and I think to make Personagens them compromised again, and the audience, them on the back foot and the audience on the back foot would be really exciting. Ó, tornar os personagens novamente comprometidos, eles mais heróicos e tudo mais, e a audiência vai estar bem mais empolgada pra poder assistir. E inclusive a entrevistadora completa com o ponto, esse negócio de meio que salvar o mundo, né? Ela mesma cita o ponto sobre reconstruir o mundo, ó. Essentially became a western at one point. They really had to strip everything back to basics and completely rebuild this world. Trazer tudo de volta pro básico e completamente reconstruir esse mundo. Tipo, porque a ideia básica do apocalipse zumbi, a ideia básica do início de The Walking Dead, a ideia
disso tudo vamos arrumar comida, vamos arrumar suprimentos e vamos tentar reconstruir o mundo. E isso meio que tira o foco um pouquinho, sai o foco assim do Walking Dead, que é a tendência natural. Até porque se a gente for ver com o passar do tempo, eles não têm muito contato com essa parte científica, né, de laboratórios, de cientistas, alguém pra poder tentar reconstruir o mundo, nem nada do tipo. A questão mesmo acaba sendo batalhas de comunidades, batalhas de inimigos e o drama da sobrevivência, que de fato seria sim o mundo real, né? O mundo real não ia ser todo mundo ali atrás da cura, nem ia ter como fazer isso muito. Mas The Walking Dead, como esse universo aí, tem que tender a voltar pra isso e tem que direcionar o Rick pra isso. E assim, tendo essa entrevista em mente agora, dá a entender que de fato não dá pra ter certeza se vão continuar The Ones Who Live segunda temporada, mas certeza que o personagem Rick vai voltar e ele quer uma abordagem diferente. The Ones Who Live pode ser uma abordagem diferente numa segunda temporada. Eles podem trazer a ideia que a primeira temporada é essa história de amor épica e a segunda já foca pra esse lado mais dark, esse lado mais The Walking Dead mesmo, que é o que o próprio ator quer. Até o nome The Ones Who Live dá pra abranger todos os personagens. Não é The Walking Dead uma história de amor o nome da série, é Aqueles que Vivem. Então pode abranger todas as outras histórias. Mas assim, muito importante ver o que o ator tá querendo e planejando, e vale lembrar que ele tem interferência na produção. Em todos esses novos spin-offs de The Walking Dead, os protagonistas também são produtores. Principalmente na série de Rick e Michonne, os atores do Rick e da Michonne tiveram interferência e participaram na escrita da história. E pra sequência não vai ser diferente. Então não é que ele tá falando isso porque ele quer, mas ele não manda em nada. Ele manda, ele decide sim. Certos atores e personagens de The Walking Dead, como principalmente o Rick, né, chegaram num nível de presença e autoridade que a própria AMC pede sugestões pros próprios atores e vê se eles querem uma história de um jeito ou não. Porque ninguém pra conhecer melhor esses personagens, como por exemplo o Rick aí, do que os próprios atores, né? A pessoa que fez o personagem. Tipo, o Andrew Lincoln, o ator do Rick, fez o personagem aí por 9 anos, depois parou a participação dele em The Walking Dead por uns 4, voltou mais um, tipo, 10 anos fazendo o mesmo personagem. O cara entende o que é melhor, já entendeu mais ou menos quando o público reage bem pro personagem dele e quando o público não reage bem. Então assim, essa entrevista é um ponto novo empolgante, lembrando que assim, esse mês de junho agora é importante porque vai ter novidades sobre a série do Daryl. É possível até que se não sair o trailer, saia teasers novos sobre a segunda temporada da série do Daryl, que vai expandir mais essa ideia sobre os zumbis e tudo mais. Então coloca nos comentários o que você acha. Se inscreva no canal, é muito importante pra você não perder nada e pra ajudar a gente a chegar a 500 mil inscritos, estamos chegando. Deixa esse like aí, ajuda muito na divulgação. No mais é isso aí, um abraço, fui!